dia a todos. É um prazer estar aqui participando com vocês. Acho que é a primeira vez, assim, né? Eu mesma ainda já participei algumas vezes com a minha mãe. E é um prazer estar aqui, compartilhando um grande testemunho que ocorreu na nossa vida e grandes lições tiramos, e é isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Eu vou aqui tentar compartilhar o meu slide. Vocês podem estar participando também, tá? Quando no meio dessa mensagem. Então, eu escolhi o título para a mensagem de hoje, Fé Viva, o verdadeiro remédio. Eu achei interessante os testemunhos de hoje, porque eles estavam falando basicamente a mensagem mesmo que eu escolhi. Até no final dessa mensagem nós vamos entender por que fé viva, né? Porque a fé é o verdadeiro remédio. Então vamos iniciar abrindo a nossa Bíblia em 3 João 2, verso do 3 João, do 2 ao 4. Diz assim: Amado, desejo acima de todas as coisas que possas ter em prosperidade, que possa estar em prosperidade e em boa saúde, e que também a tua alma prospere, porque me alegrarei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti. E como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que é de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aqui em 3 João, o Senhor está falando para nós, diretamente para nós, que a maior alegria dele é nós, como filhos dele, termos saúde. E o que ele se alegra é quando, assim como aconteceu aqui na vida deste irmão, que está relatado em 3 João, vieram pessoas até ele e viram a maneira que ele vivia. Eles viram a verdade na vida deste homem. E ali, Deus se alegra e Deus espera isso de nós também. E para que isso seja necessário, nós devemos cooperar com o nosso Deus, né? E como que a gente coopera com ele? Obedecendo, né? Obedecendo os mandamentos do Senhor. Assim a gente coopera. A gente abre o nosso coração, mostrando com a nossa vida que nós realmente queremos fazer a vontade de Deus, lutamos, né? E obedecendo os mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são apenas 10, são 18. São os 10 mandamentos, mais os 8 remédios do Senhor. E nós vamos ver isso nos outros slides. Olha só, no livro Temperança, os que violam as leis da saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Então, aí, qual a importância, né, de guardar as leis da saúde? Provérbios 7, 2, do 4 e 22. Diz assim, olha, a promessa do Senhor: guarda os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Com o cuidado que a gente tem com os nossos olhos para não cair nem um cisquinho tão pequenininho que seja, né? E Deus pede para que a lei dele seja assim. Tenhamos todo o cuidado possível com a lei do Senhor. São vida para os que acham e saúde para toda a carne. Essa é a promessa do Senhor para nós. Olha só, em conselho sobre regime alimentar, aquilo que eu tinha falado, que os mandamentos do Senhor são 18 e não apenas 10. Então, o pecado é violar as leis do nosso ser, ou as leis do nosso corpo, né? Como quebrar um dos 10 mandamentos? Pois não podemos, num caso como no outro, deixar de quebrantar a lei de Deus. Então, se a gente quebra um dos 8 remédios, estamos quebrando, é como se estivéssemos quebrando um dos 10 também.
Então, assim como os 10 mandamentos, para ser completo, é necessário ser os 10, os 8 também, para ser completo, para termos essas promessas que Deus tem nos dado de vida, saúde, prosperidade, é necessário também viver junto. Então, voltando aqui, como eu disse, né, questão de quebrar um dos 8, que é o mesmo de quebrar um dos 10 mandamentos, né? Olha o que diz aqui. É sua intenção que o grande assunto da reforma de saúde seja debatido e a mente do público profundamente estimulada a investigar, ou a se investigar. Mas investigar por quê? Por que a intenção de Deus é nos chamar para esse assunto? Por quê? Deus quer tanto que nós falemos sobre a saúde, nos espiemos, né? Por quê? Vamos ver aqui. Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 162, porque é impossível a homens e mulheres com todos os seus hábitos pecaminosos, que destroem a saúde e enfraquecem o cérebro, discernir a verdade sagrada, pela qual devem ser santificados, refinados, elevados e qualificados para a sociedade dos anjos celestes no reino da glória. Então, se a gente quer estar aptos para discernir o certo do errado, nesses últimos momentos, minutos da história da Terra, que o mundo vai estar totalmente envolvido pelo laço de Satanás, a gente não vai conseguir, com esses hábitos nossos que vão destruir, que vai enfraquecer, a gente precisa estar forte. E é por isso que Deus tem pressa e desespero para que a gente possa fazer a vontade dele. Conselho sobre saúde. A obra médico-missionária. Por quê, né? O que estamos prestes a fazer aqui neste mundo muito em breve? Uma obra, que obra que é essa que vamos fazer mundialmente, né? Com todo o poder, com todo entusiasmo, né? O que nós vamos fazer muito em breve? É a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Vamos proclamar a mensagem do terceiro anjo, né? No alto clamor. E se a nossa mente estiver, o nosso cérebro estiver obstruído, fraco, nós não vamos estarmos aptos para discernir essas verdades. A obra médico-missionária, Conselho sobre Saúde, página 557, deve estar ligada com a mensagem do terceiro anjo. Da mesma forma que a mão está ligada ao corpo, elas devem trabalhar juntas, totalmente juntas. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem. Os únicos, não existe outra maneira para que o espírito, para que os céus se comuniquem conosco e influenciar sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais. O resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Bom, gente, quando a gente fala assim, uma coisinha de vez em quando, eu já vi pessoas falando, olha, eu faço certo segunda a sábado, mas de domingo eu enfio o pé na jaca. Então, assim, vocês acham que isso está certo? Pode falar. Não, irmão, inclusive existe um jargão, né, usado até por muitos nutricionistas, que existe o dia do lixo, né? Então as pessoas podem ter uma alimentação equilibrada, mas um dia elas podem comer o que elas quiserem, que é o dia do lixo, entendeu? E ainda existe isso, né? Exatamente. E a gente vê que fala aqui, né? Qualquer coisinha pequenininha que seja, mínima, que diminui a resistência das forças. Então, a gente vai permitir que Satanás trabalhe em nossa vida um dia da semana? Né? Não, isso não, jamais. Pode falar. Tem uma passagem também que fala assim,
Deus falando para a gente não permitir que nós façamos do nosso estômago uma fossa. Então, esse dia do lixo é o dia da fossa, né? Que a gente come o que quer, a quantidade que quer, a hora que quer. E realmente, o servo de Deus, ele tem que ter o domínio próprio. E isso nós temos, se nós não temos ainda, é a nossa luta para ter, orar pelo Espírito Santo, para que ele nos ajude a ter o domínio próprio em tudo. A temperança. Isso mesmo. Até no final a gente vai estudar sobre isso mesmo. Até agora a gente está vendo, né, qual que é o nosso papel, o nosso dever, o que Deus pede, qual a mensagem que Deus tem para nós. Mas depois a gente vai chegar lá. E é isso mesmo, gente. Irmã Sabrina, o irmão Lázaro está com a mão levantada. A senhora falou, ele levantou a mão para falar. Pode falar, eu não estou vendo nada. Bom dia a todos. Eu não sei se meu áudio vai sair bem, Bom dia. na roça, mas o que o mundo não compreende é que nós devemos glorificar a Deus no nosso ser. Então, de segunda a sábado, eu glorifico a Deus. E no domingo, eu faço o meu ventre e meu Deus. Então, assim, nós devemos glorificar a Deus no que comais, que devais, ou façais todos os dias, em todos os momentos, em todas as nossas obras. Isso mesmo. Muito obrigada. Olha só, Satanás, ele sabendo de tudo isso que a gente acabou de estudar, né? De que diminuindo a resistência das forças vitais, o resultado é o amortecimento da sensibilidade da mente. Ele sabendo tudo isso, então ele reuniu o máximo de anjos, todos os anjos, e para fazer o máximo de mal possível para a família humana, né? Então, é ele próprio que decidiu fazer o plano. Então, ele fazia o quê? Ele faria o quê? Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-los-ia em veneno, que arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Então, ele usou o alimento para fazer a vontade dele, né? Para nos dominar. E provavelmente não, é certo, né? Certeza. Ele não estudou pouco, não. Ele sabe muito bem o que está fazendo. O ser humano é o meio mais estudado, né? No mundo todo. E há quantos anos, né, que Satanás vem estudando? Ele fez isso com Eva, né? O plano dele é esse e continuará até o fim. Isso. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido, levando os homens a tomarem álcool. Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Mas eu não bebo. Então essa mensagem não é para mim. Negativo. Quem sabe mais sobre saúde do que eu? Como é que a nossa alimentação se torna alcoólica? De qual maneira? Quando nós comemos em demasia e quando nós não combinamos alimentos. Isso, há uma dispepsia, né? Isso. Quando causa muito fermentação, né, no organismo. Isso. Então, esse plano que Satanás teve para o ser humano não é apenas para os alcoólicos, mas sim para todos os que se alimentam. E bebem também, todos. Então, por isso devemos tomar todo o cuidado possível com a nossa alimentação. A única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Aqui está falando o quê? A única, não tem outro meio, a não ser nos verdadeiros princípios, mas é na educação, porque muitas vezes usamos os verdadeiros princípios da maneira errada. Fazendo o quê? A fermentação, né? E muitas outras maneiras. Mas isso é maneira de educação. E educação não é de repente, é progressiva, né? Vamos aprendendo aos poucos. Ensinem os médicos, a irmã White vem nos aconselhando em Conselho sobre Saúde, página 90. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza.
E quais são, né, esses os verdadeiros princípios? Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, né, abstinência ou temperança, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Todo mundo já sabe disso, mas a gente precisa, nós como seres humanos, esquecemos fácil e também, direto, nós estamos em falha com um desses. Então, é necessário a gente sempre estar relembrando. Conselho sobre saúde, né? Está escrito. Continuando, toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. Vocês podem responder para mim. É apenas os terapeutas ou apenas um membro da família que deve possuir o conhecimento? É isso? Ou os líderes da igreja? É isso que está escrito aí? Toda pessoa. Isso. Então, envolve todo mundo que está aqui, todo mundo que está na nossa casa, todo mundo que está dentro da igreja, e todo o mundo em si, né? Até fora da igreja mesmo, mas é necessário conhecer. A gente não deve aguardar apenas para o outro. Não, a gente nunca vai estar sempre juntos. E existirá momentos em nossa vida em que vamos estar separados. Assim como que a nossa salvação é individual, os conhecimentos também devem ser individuais. As pessoas que você conhece não são as mesmas pessoas que seu filho, ou seu esposo, ou seu amigo conhece. E quando chegar esse momento de anunciarmos a mensagem do terceiro anjo, de irmos de casa em casa e tal, fazer aquela mensagem toda, a gente não vai sempre juntos, né? Vai ter as oportunidades. É necessário todos terem os conhecimentos. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente o conhecimento. Então, assim, é necessário, irmãos, que nós nos aprofundemos nesse assunto, não ficar apenas superficial. Minha luta também é aprender mais, e eu acredito que de muitos também deva ser, mas é necessário que haja um esforço da nossa parte para que a gente possa realmente estar aptos. Faça cursos, né? Existem muitos irmãos abençoados por Deus, né? Que facilita para a gente a maneira de estudarmos, de aprender, porque é sim necessário, está escrito aí, é necessário que nós tenhamos um conhecimento lá, né, para estar cuidando das pessoas enfermas, principalmente no mundo que estamos agora vivendo, tão doente. E principalmente devemos ter conhecimento das doenças comuns que têm afligido o nosso mundo. Em breve, nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Olha que sério, né? Não vai ser publicação de livros, não vai ser, sei lá, restaurante ou qualquer outra coisa, vai ser a obra médico-missionária. Por quê? Porque o mundo está enfermo. E todos, quem está enfermo que não quer a cura? Todos querem a cura. Olha só a chave na mão, ó. Ao aliviardes os sofrimentos, encontrareis oportunidade, ficou meio apagado, mas é isso que está escrito, encontrareis oportunidade para lhes falar do amor de Jesus. Ali a gente vai entrar com a mensagem do terceiro anjo, e hoje mesmo, com a mensagem do sábado, com a mensagem do amor de Cristo, toda a mensagem, todo o evangelho que o Senhor tem para cada um de nós. O ponto-chave vai ser aliviar o sofrimento. O ponto-chave vai ser a mensagem, a obra médico-missionária. Está em Conselho sobre Saúde, tá? Página 533. O processo da natureza para curar e construir, ele é lento, ele é gradual. E isso, muitas vezes, parece vagaroso, né, para o impaciente.
Porque estamos acostumados com toma um remedinho, rápido se cura. E a natureza não é assim. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências, das coisas que estão te prejudicando. Abandono. Mas no fim se verificará que a natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão galardão e saúde de corpo e de alma. Então, é necessário a perseverança na obediência. Não desista. Você vai colher saúde. Então, no dia 7 de agosto de 2022, né, pouco tempo, ocorreu o fato aqui em casa, né, com os meus filhos. Como agora vai ser o momento, né, em que vamos testemunhar como acontece com todas as mães, né? Os meus meninos ficaram doentes, ficaram com febre, tiveram febre, né? E como sempre tratamos normalmente, como todas as outras vezes, com os remédios de Deus. Mingau de fubá com alho quente, chá de picão preto com melão São Caetano, chá de alho com cebola, orégano e folha de acerola, própolis, copaíba, chá de tronco de goiabeira com folha de pitanga. Fizemos tudo isso, e escalda-pés e muito mais. Batata nas axilas, no baixo ventre, pés, ou, né, cebola nos pés, juntamente com a toalhinha fria na testa, alternando, né, assim que esquentava, a gente tirava, molhava, colocava de novo. Fizemos envoltório. Aqui está ensinando, né, as terapias, para quem não sabe. Pode falar. Fricção também. Fricção, exatamente. Aqui está ensinando como faz o envoltório, né? Tem um lençol, coloca ali uma manta, plástico, lençol. Aí a gente colocou uma bolsa térmica no pé. A gente não tinha bolsa térmica, a gente encheu uma garrafa de água quente e colocamos no pé. Para ficar quentinho. Depois, né, do envoltório, tem que tomar uma ducha fria e tal. Fizemos compressa de repolho no pescoço, uma pastinha de repolho, a gente passou ali no mix, né? Colocamos ali numa toalhinha de algodão e colocamos no pescoço. E tudo isso foi, e deixamos ali, aquecemos bem, né? Tudo isso ocorreu, ó, banho morno, duchas frias e muita, muita oração. Porém, tudo isso que fizemos, né? Melhorou a febre, abaixou, ficamos muito felizes e tal. E aí, né, eu e meu esposo, nós fomos estudar. Fomos no quarto estudar sobre os remédios naturais, qual que é, o que Deus pede para nós. E tudo isso que eu li para vocês até aqui, nós estudamos. Aprendemos a coisa, ficamos muito encantados e também lemos um pouco mais. Olha só o que a gente leu. Um costume que está abrindo caminho para grande quantidade de doenças e males mais sérios ainda é o livre uso de drogas venenosas. Quando atacados pela enfermidade, muitos não se darão ao trabalho de descobrir a causa do mal. Sua principal ansiedade é verem-se livres da dor e do desconforto. Então, aqui está ensinando para nós, né, que devemos ir primeiro consultar a causa. Com o uso de drogas venenosas, muitos trazem sobre si doença para toda a vida. Né? Então, não só aquele momento mesmo, não. Quando vocês começaram a estudar, já tinha quantos dias de febre? Foram 3 dias, já estavam. 3 dias. Voltando, né? Com o uso de drogas venenosas, muitos trazem sobre si doenças para toda a vida e perdem-se muitos. Perdem-se muitos que poderiam ser salvos com o emprego de métodos naturais. Os venenos contidos em muitos dos chamados remédios
formam hábitos e apetites que importam em ruína, tanto para o corpo como para a alma. A gente ficou muito impressionado quando a gente leu: perde-se muitos que poderiam ser salvos. A gente ficou impressionado com isso. Educai em direção oposta às drogas. Usai-as cada vez menos e confiai mais em métodos saudáveis. Então, a natureza corresponderá aos médicos de Deus. Eu acho que é remédio, enfim, aos médicos de Deus. Que seria ar puro, água pura, exercício apropriado e uma consciência limpa. Né? Nós estamos acostumados, na realidade, em confiar mais nas drogas e achar que os métodos de Deus não vai resolver. Mas aqui fala, né, que a gente tem que confiar mais e usar eles menos, cada vez menos. Então, ali, a gente leu também um caso, em Mensagens Escolhidas, volume 2, né? Eram 4 casos. 3 casos foram usados drogas e um caso foi tratado apenas com os métodos naturais. E a pessoa do 4º caso estava quase também, estava muito fraca. E Ellen White, o médico, né, Ellen White comentando, né, o médico falando que os outros 3, 2 tiveram reações terríveis, a terceira faleceu, e esse 4º caso, a pessoa se restaurou. E ele falou que não teria acontecido se eles tivessem usado o mínimo de droga possível. E tudo isso, né, ficou muito impressionado na nossa mente. Tudo isso que a gente estudou até aqui e mais esse caso. Enfim, a febre voltou, persistiu novamente, e ali nós chamamos, né, uma terapeuta para vir até a nossa casa, e ali ela nos ajudou. Continuamos fazendo todos esses métodos e mais, né? Usamos como principal o sumo da folha de algodão, que é anti-inflamatória, né? Bactericida e tudo, ela é maravilhosa. E ficamos, né, persistindo nesses tratamentos em horários bem controlados, e ali as crianças melhoraram muito com isso. Só que a febre continuou, né? E chegava à noite, a febre aumentava e tal. E ali a gente estava também constatando a doutora. E ali ela pediu para que pudéssemos entrar com um antitérmico, né? E ali a gente ficou, meu Deus, a gente coloca o antitérmico ou não, depois de tudo isso que a gente leu, ou a gente confia nos métodos do Senhor. E a gente foi buscar a Deus, né, para que Ele pudesse dar uma resposta. Porque, assim, em nenhum momento aqui, a gente pensou em dizer não 100% para os medicamentos, porém, os fármacos, né, porém, a gente pediu para o Senhor conduzir qual que era a vontade dele para aquele momento, para as nossas crianças, o que ele tinha, né, que nos ensinar naquele momento. A gente já estava passando por um teste, já fazia tantos dias, né? Então, a gente conversou com o Senhor. E na madrugada, Deus respondeu para mim com Provérbios 4, e eu vou estar lendo para vocês. Olha só, cada detalhe que Deus falou para nós. Ouve, filhos, a instrução de um pai. E atentai. Gente, presta bem atenção nas palavras que estão grifadas, que vocês vão ver quantas vezes que se repete, né, essas palavras. Então, assim, significa que Deus está querendo trazer essa mensagem que se repete para nós. Atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Esse foi a mensagem que o Senhor Deus estava dando para a gente. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. Não a abandones.
e ela te preservará. Ama e ela te guardará. Depois, se vocês quiserem, com calma, lerem, né? Volte o vídeo depois gravado, ou leia na sua Bíblia. Preste bem atenção, que interessante que Deus falou para nós. A sabedoria é a principal coisa. Tanto adquire a sabedoria e como, portanto, adquire a sabedoria. Com toda a tua aquisição, adquire entendimento. Exalta e ela te promoverá. Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei. Quando tu fores, tá falando assim, vai, né? Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres, não tropeçarás. Olha só, o verso 13. Apega-te rapidamente à instrução, e não alardes, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos homens maus. Evita-o. Desvia-te dele. Não passes por ele. Passa distante, porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano. Mas a vereda dos justos é como uma luz brilhante, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Então, Deus nos respondeu com este provérbios. E ali a gente já entendeu tudo que ele falou para nós, para o nosso caso, né? Naquele momento. E a partir dali, como a gente correu, foi fazer exames para ir diretamente na causa, né? A doutora estava nos acompanhando, e ela foi nos instruindo, e ali a gente fez os exames. Quando a gente viu os exames, gente, olha só, esse aqui foi o exame do Thales. Todos esses que tem uma setinha, aqui, ó, são alterados. Todos. E a proteína C reativa, que é uma proteína que tem pequena quantidade em nosso sangue, o normal dela, ela que demonstra, né, se tiver um aumento dela, demonstra que no nosso sangue tem inflamação, infecção. Se não souber explicar direito, quem é da saúde pode explicar melhor. Mas o normal, né, é inferior a 6. O Thales estava com 48. Então, ele estava inflamado, infectado. Né? Aqui também demonstra, ele tinha acho que é bactéria no estômago, no pulmão e tal. Tinha várias coisas alteradas aí. Fora que deu anemia neles. E na Melissa também, ó, toda alterada. Quase tudo alterado. E o dela, gente, que era a menos de 6, estava 192. Então, estava extremamente inflamada. E ali nisso nos causou espanto, né? Mas, então, fomos tratar diretamente na causa. Com muita oração e tal. E ali, a gente... eles tinham uma tosse persistente, a respiração deles estava super ofegante, eles estavam ali podendo ter uma insuficiência respiratória, né? Mas a doutora estava acompanhando conosco cada passo. E ali foi indicado, né, para fazermos um fomento de pimenta preta, ou pimenta do reino, né? Fizemos uma pastinha, quem quiser depois a gente passa as receitas. Fizemos uma pastinha dessa pimenta, né? Era 100 gramas para uma quantidade de água fervente, né? Até formar uma pastinha. Para as crianças eu fiz 50, né? Porque eles são pequenos. E ali a gente colocou ali onde está a minha mão, né? A gente passou nessa fraldinha, essa pastinha, fechamos essa toalhinha
colocamos, ó, nas costas ali da criança, da Melissa, colocamos uma bolsa térmica bem quentinha, a ponto de que não queimasse, envolvemos com plástico, envolvemos depois com uma coberta e ficou ali uns 15, 20 minutos até deixar a pele avermelhada, né? E ali depois a gente passou uma toalhinha úmida para estar fechando os poros. E isso servia, né, para amenizar a tosse, para ajudar a abrir o pulmão. Aí continuamos com todos aqueles tratamentos, inclusive, né, o shot de açafrão, fortificante de uva, o xaropinho de beterraba com cebola, um antiviral, o nebulização, o sol, o ar, né, sempre com as janelas abertas. E tudo isso amenizou. Tudo se amenizou, a ponto de que a febre, as crianças começaram a brincar, a febre, ela começou a... Teve momentos que a febre acabou, mas chegava à noite, ficava bem fraquinha. Aí chegou um dia que realmente parou. Mas chegou um outro momento que ela voltou, nem tão significava ainda que tinha ainda alguma inflamação ali. E ali a doutora falou, olha, precisamos entrar com antibiótico. Então, agora foi decisão dos pais. E nós fomos de novo em quem? No Senhor, no médico dos médicos. Oramos, tivemos fé, confessamos os nossos pecados e fomos adquirir o conhecimento, né? Que a palavra de Deus pediu lá em Provérbios. Nós precisávamos adquirir o conhecimento, sabedoria, com todas as nossas aquisições e fomos estudar. E lá a gente encontrou este caso, que está em mensagem escolhida número 2, de que a irmã White indicou, né, para uma pessoa que estava quase nas últimas, com muita febre, o carvão em pó, o emplasto dele colocado sobre o estômago e os lados. E ao falar com a doutora, ela pegou e ela falou para nós que tinha um sonho, né? Falou, Sabrina, eu tive um sonho, Deus me deu um sonho, mas não sei o que significa. E nesse sonho ela viu ela estava dentro de um carro com pessoas dentro, e ali ela estava indo para algum lugar. E ela chegou numa estrada, numa bifurcação. E ali, não sabia para que lado, direita, esquerda, tomou a direita. Quando ela olha para dentro do carro, não tinha mais ninguém com ela. E ela falou, e agora? Aí quando ela continuou seguindo, né? Ela viu uma criança no meio da pista, ali no pista fina, correndo risco de vida, a qualquer momento ela poderia morrer. E tinha pessoas do lado de fora falando para ela, salva a criança, e ninguém queria salvar essa criança. E ela com muito medo, ela não sabia o porquê que ela estava com esse medo. Então, ela... o Dimas está me corrigindo aqui, né? É meio fio. Falei errado, desculpa. E ali essa criança, enfim, ela não sabia porque ela tinha tanto medo. E ali, enfim, ela pegou essa criança, enfiou dentro do carro e salvou a vida dela. E ela falou, Sabrina, acordou, né? E falou, Sabrina, não sei o que significa, mas Deus tá... Eu tô pedindo a Deus, né, o significado. E ela estava orando, pedindo ao Senhor o que indicar para as crianças. E ali eu mostrei esse texto para ela. E ela foi estudar mais sobre o carvão, para ver se tinha algum outro método. E ela achou esse outro método, né, no mesmo lugar, falando, né, a irmã White indicando para uma pessoa que estava nas últimas, tinha poucas horas de vida, o carvão em pó, colocado numa bolsa e usado como fomento, né? E molhado em fervura de pimenta d'água. Ali foi uma restauração para a pessoa. Ela dormiu, veio uma crise, né? E se restaurou, e foi como um encanto esse tratamento. E ali, então, ela nos indicou. E aí a gente falou assim, tá, então se esse é o que Deus pediu, então vamos louvar que vai vir a cura. Louvamos, agradecemos ao Senhor, já confiamos que tudo ia dar certo. E ali o Dimas calçou a bota, falou, vamos caçar aqui esse lugar, essa erva, né? E fomos pesquisar. Aqui no Brasil se chama erva de bicho. Aí a gente encontrou. Um vizinho achou para nós, né? Minha mãe postou no grupo, o vizinho achou, fomos lá, fizemos o chá, pegamos o carvão, colocamos numa fronha, dentro de uma fronha, fizemos tipo uma bolsinha, né?
molhamos, fizemos esse chá bem quente, fervemos, molhamos essa fronha, e aí, ó, colocamos embaixo, tá vendo que tem uma setinha aqui e outra aqui. Colocamos embaixo e colocamos em cima, de maneira que não queimasse, tá vendo que tem uma toalha rosa? É para não queimar a criança, né, a pessoa. E ali envolvemos, deixamos até a pele ficar avermelhada, eu usei o mesmo método da pimenta preta. E ali ela descansou e ficou ali. Passou ali, dali para frente, né? Ela se alimentou e a febre não voltou mais, pela glória de Deus. Então, a envolvemos com a coberta. E essa experiência, irmãos, Interessante que tem que passar a toalhinha depois, né? A toalhinha para fechar os poros. Isso aí. Essa experiência, a Rose ainda nos mandou, né, uma mensagem depois, essa mensagem, né, falando que muitas vezes Deus permite uma crise na família, no indivíduo, ou até na nação, para mostrar o poder dele, para mostrar que há um Deus em Israel que ampara e defende o seu povo. Então, isso veio nos ensinar duas mensagens depois de tudo isso. Que todos têm o dever, né, de conhecer os métodos naturais e ser um médico missionário para salvar almas, e que nós devemos priorizar o cuidado com a nossa própria saúde, usando os 8 remédios de Deus para a gente testificar do Senhor com a nossa vida. Porque em Êxodo 15, fala que se a gente guardar os mandamentos de Deus, as pragas do Egito não vai chegar. E isso que a gente tem é uma praga do Egito, infelizmente. A gente ainda está sendo afligido. Né? Isso nos fez assim, despertar por isso. E ao compartilhar essa mensagem, eu desejo que vocês também despertem, né, com esse testemunho, com todos esses textos que a gente está lendo. Olha, para vocês verem, aqui em Caminho a Cristo, vem falando para nós sobre o caso daquele paralítico, né, de Betesda. Ele, há 38 anos, ele não usava os membros. E Deus curou ele. Qual o objetivo dessa doença? Não foi restaurar fisicamente, mas sim espiritualmente aquele homem. E aquele homem, quando Deus falou para ele levantar e tomar o leito, ele não falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou obedecer. Não. Ele simplesmente creu na palavra de Deus. Ele creu que estava curado, antes de ser curado, e ele imediatamente se levantou. Então, ele decidiu que andaria e ele andou. E ali ele agiu de acordo com a palavra de Deus e Deus concedeu para ele força. E ele estava curado. E o mesmo deve ser conosco. Não devemos esperar se sentir curado, mas dizer, eu creio. Eu creio, assim é. Não porque eu estou me sentindo curado, não porque eu estou vendo, mas porque Deus prometeu. E por meio desse ato simples de crer em Deus, que o Espírito Santo vai gerar em nós uma nova vida, um novo coração. Não tentes mudar o teu coração e tornar-se santo, mas a gente não tem como fazer isso na realidade, né? Eu li errado, mas a gente não tem como mudar o nosso coração. Isso não provém de nós, mas olha que promessa, Deus promete fazer tudo isso por você, através de Cristo. E nós devemos crer nessa promessa que fazer isso. E olha só, Satanás está pronto para roubar as benditas promessas. Muitas vezes a gente erra, mas a gente fala, eu não tenho mais jeito. E isso é palavra de Satanás. Ele quer arrebatar do coração cada lampejo de esperança e todo o raio de luz. E a gente não deve permitir isso. Devemos sim confessar o nosso pecado a Deus. Fale para ele, Senhor, eu mais uma vez deixei de fazer meu exercício físico. Eu mais uma vez dormi tarde, Senhor, me perdoe, mas me ajude. Aproxime-se de Deus com arrependimento e confissão. Ele se aproximará de você com misericórdia e perdão. A gente, todos os dias, diga a Deus, Jesus morreu para que eu viva. Quando esses pensamentos vierem na tua mente, falando que você não tem mais jeito, de que você foi longe demais, você diga, Jesus morreu para que eu viva.
Ele me ama e ele não quer que eu morra. Apesar de eu ter abusado de seu amor e negligenciado as bênçãos que ele me deu, vou me levantar e ir ao Pai. Confesse e vai de novo. Tente novamente. Ele vai te libertar e ele vai te dar força. Porque, olha só, te amei com um amor eterno, portanto, com ternura te atraí. Jamais o Senhor Deus vai nos largar, jamais ele vai nos abandonar, porque ele nos ama eternamente. Esse amor nunca vai acabar, irmãos. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. E eu passei por isso, por essa experiência. Deus está chamando cada um para passar por essa experiência também. E cada um tem o seu momento, gente. Cada um tem o seu momento de despertar, né? A única coisa que a gente não pode deixar de fazer é buscar a Deus. É ir ao Senhor e confessar. Lembre sempre aquilo que eu falei. Não esqueça de viver os remédios de Deus. Não esqueça de confiar. O nosso problema hoje é confiar mais em homens do que em Deus. Esse é a minha mensagem. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor concede-nos provações, não para nos vermos tristes, para nos afligir, mas para nos elevar, para nos preparar para a escola que muito em breve iremos, para o céu, Senhor, uma escola mais elevada do que essa daqui da terra. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo esse amor eterno que nunca, nunca vai acabar. Pela morte de Cristo Jesus na cruz, que foi tão sofrida e que não será, o Senhor não nos abandonará tão fácil. Nos ajude, Pai, a nos apegar a essas promessas. Que essas promessas nunca venham a ser esquecidas da nossa mente. Que a gente não dê lugar para Satanás. Deixando as palavras dele tomar conta quando estivermos em situações difíceis. Dê forças para nós, Senhor, e nos ajude a te buscar, nos ajude a confiar inteiramente em ti e lembrar que somente por Cristo nós seremos vencedores. Tenha misericórdia de nós que somos tão falhos. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que elas também sejam abençoadas com tudo. Em nome de Jesus. Nos dê também, Senhor, um bom dia. Que possamos te buscar em todos os momentos do nosso dia. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.